Olá, boa noite. Estamos começando o programa Band Debate para todo o estado aqui na Band Mato Grosso. Onde quer que você esteja, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu já começo o programa pegando boa noite dos meus colegas de bancada. Começo com o professor Luiz Antônio. Boa noite, professor. Boa noite, Igor. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite, telespectadores. Obrigado, professor Luiz Antônio. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, meu amigo Igor. Boa noite, professor Luiz Antônio. Boa noite, telespectador. Obrigado. Eu quero avisar ao nosso telespectador que hoje, no segundo bloco, no segundo e no terceiro bloco, nós teremos a entrevista com a candidata Série Sexarenco do PRB, dando início à nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cuiabá. Portanto, você, telespectador do Band Debate, terá a oportunidade de conhecer as propostas dos candidatos a prefeito, começando a partir de hoje aqui em nosso programa. Mas eu começo este primeiro bloco convidando a você participar conosco. Aliás, eu quero agradecer ao telespectador que já manda desde cedo a sua mensagem aqui para o nosso programa. Isso é motivo de grande orgulho e de grande alegria para todos nós. Eu começo aqui com a primeira participação. Boa noite, professores. Meu nome é Pedro, moro na cidade de Primavera do Leste. Gostaria de saber por que vocês falam sobre candidatos fichas sujas ou ficha limpa, que não pode ocupar cargo público. Porém, aqui o Getúlio Viana ele é ficha suja e está concorrendo ao cargo de prefeito. É a pergunta do Pedro, lá de Primavera. Pedro, para esclarecer a sua pergunta, a informação que nós temos é que na primeira instância foi julgada inapta, ou seja, foi impugnada a candidatura do Getúlio por improbidade administrativa. Então, ele seria, sim, ficha suja no que se entende o juiz de piso, no que entende a primeira instância. Ele recorreu à segunda e pode recorrer até ao Superior Tribunal Eleitoral para discutir e ter essa decisão reformada. Porém, enquanto não é julgado todo o processo, transitado e julgado, ele pode continuar com a campanha até o dia da eleição. Me corrija se eu estiver errado aqui, os professores. Está corretíssimo. Correto, é isso mesmo. Está correto. Acho que está esclarecido para o telespectador. E só uma observação, Igor, se você me permite, é aquilo que já comentamos. Aí o que acontece pela morosidade do processo? Nada impede que amanhã ou depois o candidato ganhe e lá na frente, né, se a decisão lhe for desfavorável, aí desfaz todo o processo. É verdade, realmente, e é lamentável que isso aconteça, né? Boa noite, bancada, parabéns pelo programa. Eu sou o Denis, do Jardim Potiguara, em Várzea Grande. Gostaria de saber por que não teve horário eleitoral com os candidatos a prefeito de Várzea Grande nas emissoras. É uma pergunta que é bastante recorrente aqui no nosso programa e a gente faz questão de responder de forma individual a cada telespectador, até porque nem sempre um está assistindo um dia, está assistindo o outro. Em Várzea Grande não tem uma emissora de televisão que é vinculada, que tem a concessão no seu município. Portanto, Várzea Grande, pela legislação eleitoral, fica desobrigada a ter horário eleitoral. É uma pena, já que em outras ocasiões, uma emissora de Cuiabá era solicitada pela Justiça Eleitoral para exibir o horário eleitoral gratuito. Mas a Justiça Eleitoral entendeu que desta vez não seria assim. Perde o eleitor, perde os candidatos que não têm aí as suas ideias expostas da melhor maneira possível. Obrigado ao telespectador. Poderia, Igor, imitar ou copiar Chapada dos Guimarães, Exato. que fez um longo debate em praça. Na praça, Exatamente. As pessoas assistiram, poderia fazer isso. Aliás, foi uma ideia fantástica, que deu Exatamente. muita gente na Praça Dom Unibaldo, lá em Chapada dos Guimarães, com a participação de todos os candidatos, né? Boa noite, meu nome é Ednei da Silva, moro no bairro Poção, em Cuiabá. Gostaria de saber se para ser funcionário público tem que ter, ou qualquer outro cargo, tem que ser concursado no mínimo com ensino médio. Porque temos muitos candidatos que nem ensino médio têm. É a pergunta do Ednei, ele faz uma analogia com relação à escolaridade de determinados candidatos. A legislação brasileira manda que o candidato não seja analfabeto. Se ele for analfabeto, ele fica inapto. E caso a Justiça, o Ministério Público Eleitoral, entenda que aquele candidato não é alfabetizado, ele tem que fazer um teste para provar que é alfabetizado. Eu conheço alguns candidatos no interior, por exemplo, que não conseguem passar nesse teste, um teste simples para escrever algumas palavras, assinar o próprio nome, e aí ele fica inapto por ser analfabeto. Então não importa a escolaridade do candidato, importa se ele é alfabetizado. Algumas pessoas têm algumas teses que exigem, por exemplo, grau de escolaridade, um nível superior para poder
ocupar cargos públicos. Começa a ganhar força isso no Brasil. Diga, professor. Eu acho que o raciocínio do Ednei é o seguinte: se para ser funcionário público, né, para alguns cargos se exige o ensino médio, outros o ensino superior. Para ser presidente, para ser governador, não se exige nada, apenas que seja alfabetizado. Quer dizer, aí entra uma discussão, Ednei, não é o momento agora, mas vale a pena para o futuro, né, dizer o seguinte: para exercer tal cargo, quais são as características que a pessoa precisa ter como pré-requisitos para o bom desempenho da função? Exato. Né? E aí nós precisaríamos fazer esse balanceamento. Como questão de idade, né? Existe idade mínima para determinados cargos. Vereador, 18 anos. Exato. E aí vai... O jovem de 18 anos ele não pode ser eleito nem senador, nem governador, muito menos presidente da República. Talvez um critério para a escolaridade, dependendo do cargo executivo. Né? Eu vincularia não só a questão da escolaridade, Igor, mas também, assim, todo cargo tem um perfil. Falamos em outras oportunidades que o perfil para um executivo, prefeitura, governo é um, para o legislativo é outro. Se nós não exigirmos nenhum pré-requisito, nós não podemos garantir que as pessoas que vão ocupar esses cargos estejam adequadamente preparadas. Eu acho que foi sobre isso que o Ednei colocou. Deixa eu fazer uma pequena observação. É claro que seria ótimo, fantástico, se todos os candidatos, tanto para o parlamento quanto para o executivo, tivessem curso superior. Seria fantástico. Porém, não se pode cobrar o curso superior, muito menos o curso médio, porque você agride de vez o que nós chamamos de processo democrático. Se nós olharmos uma lista dos candidatos a vereador deste ano, apenas 19% de todo o conjunto de candidatos a vereador que possui curso superior. Se nós pegarmos todos os candidatos a prefeito, apenas 51% possui curso superior. Baixo. É muito baixo pelo aquilo que todos nós pregamos, que a educação é primordial no crescimento e desenvolvimento do país. Obrigado, professor. Eu vou chamar rapidamente o nosso próximo intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com a entrevista com a candidata Ceres Sexarenco. Voltamos em instantes.